Nós vamos ler uma passagem que está em Esdras, no capítulo 7. Esdras, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 6. Verso 6, 7, 8, 9 e 10. Esdras é um livro que fica um pouquinho antes de Neemias, ou melhor, antes do livro de Neemias, e o livro de Neemias fica antes do livro de Esther, Esther fica antes. Está na tela, não precisa nem saber, depois você estuda essa parte. Está na tela, diz assim o texto, estão todos comigo, digam amém. Vamos lá, diz assim: Esdras era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano de Artaxerxes. Verso 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Verso 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Você pode me ajudar no verso 10? 1, 2, 3. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Pai, esta é a sua palavra, é a porção que queima a minha alma para esta noite. Sei que o Senhor dirige esta casa, o Senhor dirige o pastor desta igreja, e sei que esta oportunidade foi plantada no seu coração, Pai. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa hoje transmitir simplesmente aquilo que o teu Santo Espírito quer trazer ao nosso coração. Ajuda-nos, Pai. Estamos fechando o calendário de mais um ano, e pedimos que esta palavra, ela seja hoje como uma bomba, como uma dinamite, para explodir dentro da nossa alma, comportamentos, princípios e valores, para que esta virada de ano e para que este ano de 2018 seja diferente, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-me também, Senhor, a entender aquilo que Tu queres para nós. No nome santo de Jesus. Se você crê, diga amém. Tome seu assento, por favor. Esta semana, um jornal importante da cidade trouxe uma pequena matéria, e eu senti no tema que eles deram para a matéria um arzinho de preconceito, que é muito comum da nossa mídia, é muito comum da imprensa brasileira, que quando vai tratar de assuntos que envolve aquilo que a maioria da população talvez, ou os mais importantes da população não consideram, você vê que a imprensa, ela carrega um arzinho de ironia, e aquilo que talvez eles publicaram para criar algum mal-estar, e aquilo me trouxe uma inspiração, aquilo me trouxe um sentimento, e isso despertou dentro do meu coração para uma palavra, e essa palavra ela mexeu comigo, e eu quero hoje que isso possa acontecer dentro de você. Eu tirei esse recorte
E eu coloquei esse recorte, eu não sei se deu tempo para o nosso colega colocar, mas está aí, no dia 17/12, foi essa publicação. Há uma foto desta relíquia que está vindo para o Rio de Janeiro, e eu achei interessante que todos vocês soubessem disso. O tema diz, armados até os dentes. Aí tem o depoimento, 2 agentes da Polícia Federal estarão de prontidão o tempo todo para proteger um exemplar da Bíblia de Mongúcia, o segundo mais antigo do mundo. Observe, é o segundo exemplar mais antigo do mundo, que será exposto na mostra Lutero 500 anos da Reforma, dia 20, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A obra foi impressa, acredite, no ano de 1462, com 1282 páginas e escrita em latim, com letras góticas, em pergaminho de pele de ovelha, com os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, João e Marcos. Há no Brasil 2 exemplares que chegaram aqui com a Biblioteca Real de Dom João VI em 1808. Eu li essa manchete, achei interessante essa colocação que eles fizeram, de dizer que é necessário colocar a Polícia Federal para proteger, e eu senti um arzinho estranho, mas aquilo me inspirou, aquilo me chamou a atenção de quanto a Bíblia deve ser importante para todos nós. Eu queria que essa pequena manchete ali, esse título que deram a essa pequena coluna, eu queria que fosse a nossa bandeira em 2018, fosse no ano de 2018, o nosso lema, o nosso tema, armados até os dentes. Por que, pastor Tarsis, a proposta desceu ao seu coração dessa forma? Hoje eu tive o prazer de participar de um debate numa rádio muito conceituada do Rio de Janeiro, rádio evangélica, e o tema era extremamente polêmico, e eu já cheguei, sentei, já me preparando, porque eu sabia que o tema seria muito custoso, muito difícil de trabalhar. E aí o que me antecedeu, o pastor disse, eu gosto de temas polêmicos. Eu disse na minha fala, eu já não sou tão chegado a temas polêmicos, mas já que há proposta, eu acho pertinente. Eu confesso que eu gosto de fugir de temas mais complexos, mais polêmicos. Mas, amados, quando você tem a habilidade de olhar para a palavra do Senhor, de olhar para a Bíblia como um livro de respostas, como uma carta do Senhor, você vai observando que quanto mais intimidade você tem com a palavra, mais armado você está para qualquer proposta que venha sobre a sua vida. No ano de 2018, eu tenho um recado para você. A falta de motivação, o cansaço vai bater na sua porta, o pecado vai bater na sua porta, as heresias vão bater na nossa porta. No ano de 2018, vamos ouvir escândalos que envolvem a igreja evangélica, mas eu tenho para você um recado: quanto mais pronto você estiver com a palavra, mais armado você estará contra os ataques. Se você crê nisso, levanta sua mão, diga alguma coisa ao Senhor. Eu gosto daquele texto de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abdenego, versados na palavra, no conhecimento da época, quando eles são trazidos para a Babilônia, esses meninos passaram por um processo com a palavra. Você consegue me ajudar a pregar esta noite, completando essa frase? Eles passaram por um processo com a palavra. Eles conheciam o que era a lei do Senhor, conheciam quais eram os recados do Senhor, porque todo judeu, por costume, por moral, por ética, deve ser instruído na lei, deve conhecer todos os princípios, a história oral, a história escrita, tem que saber. Então o menino hebreu, ele tem contato com a palavra, e quando você tem contato com a palavra, a sua resposta é diferente do que o outro que não tem contato com a palavra.
palavra. Gente que diz pra gente assim: pastor, estou saindo da igreja porque Deus falou para eu sair. Irmãos, tem gente que acha que tem uma intimidade com Deus, que não tem, mas porque não conhece a palavra, acha que é íntimo. Qualquer sentimento ele acha que foi Deus que disse para fazer ou para não fazer. Eu quero que você seja isento desses perigos. Quanto mais você conhecer da palavra, mais firmeza você vai ter. Você quer isso? Diga amém. Irmãos, eu queria hoje que esta palavra causasse um impacto, para que você virasse o ano apaixonado pela palavra. Eu recebi um recado essa semana no WhatsApp, que as ovelhas odeiam quando o pastor manda falar para o vizinho, mas eu quero te provocar. Então diga para quem está do seu lado: 2018, diga 2018, diga, será o ano da palavra. Ah, meu irmão, Sadraque, Mesaque e Abdenego estão sendo encurralados pelo rei. Se não se dobrar a estátua que levantamos, vocês morrerão nessa fornalha. Mas eles estavam munidos da palavra, eles comiam a palavra, eles conheciam a palavra. Eu não sei qual dos três deu o recado, mas um foi o porta-voz do grupo: rei Nabucodonosor, se o Deus a quem nós servimos quiser que hoje seja o nosso fim, nós vamos morrer nessa fornalha. Mas saiba o Senhor, nós morreremos, mas jamais nos prostraremos a qualquer um outro Deus que não seja o Deus de Israel. Ah, meu irmão, quando você conhece a palavra, não tem culto frio. Quando você conhece a palavra, não tem pouca gente para cantar. Quando você conhece a palavra, você não precisa de um ministro de louvor para te embalar, para te fazer sair da cadeira, não. Quando você conhece a palavra, você sabe que cada oportunidade é uma oportunidade de abrir os céus, de estar com o Senhor, porque é a palavra que nos direciona, é a palavra. Você crê nisso? Diga amém, irmãos. Ah, eu não deveria pregar hoje porque eu estou muito pilhado com a palavra hoje. O texto está dizendo para nós que Artaxerxes atendeu tudo aquilo que Esdras pediu. Qual é o contexto? Eu não quero me deter nesse contexto de Esdras, mas esse é o contexto da volta da Babilônia. A promessa que foi dita pelo Senhor através dos profetas, de que a restauração chegaria a Jerusalém, está para acontecer. Deus levanta um moço versado na palavra. Complete isso, me ajude. Deus levanta um moço versado na palavra. A função de Esdras é transcrever a palavra. A leitura é algo caro para a época, nem todos têm. Mas ele lê a palavra, ele divide a palavra, ele ensina a palavra, ele passa a palavra para frente. Eu imagino o Senhor olhando do céu: mas que zelo pela palavra. Não é sacerdote, não é levita, não faz parte da monarquia, mas tem intimidade com a palavra. Se tem alguém que eu posso usar para ser o líder da restauração de Israel, pode ser esse moço, porque come da palavra, conhece a palavra. Provérbios 16:16 diz que a palavra de sabedoria, ela vale mais do que o ouro. Irmãos, a palavra tem mais valor do que o dinheiro que você tem na sua conta bancária. Deus olha e diz: gostei dele. Então ele se levanta como líder, ele convoca aqueles remanescentes e eles voltam para Jerusalém. Numa viagem de 4 meses, ele foi o líder. Ele chegou em Jerusalém e o capítulo 7 diz que a boa mão do Senhor esteve sobre ele. Eu queria hoje trazer um recado sobre esta igreja de Bom Sucesso. Se a gente caminhar na palavra, ano de 2018, a boa mão do Senhor estará conosco. Levanta sua mão, diga alguma coisa ao Senhor. Eu queria profetizar que a gente não vai achar Bíblia esquecida na igreja este ano. O teu contato, você vai comprar. Pastor Jaime me ensinou uma coisa sem ele falar nada. Ele compra lápis de cor para ficar pintando. Irmãos, eu nem sei o que ele pinta, mas eu pinto a minha também. A minha está toda pintadinha. Eu não sei qual é o critério que ele usa, o rosa ou o amarelo, mas eu pinto. Porque toda vez que eu pinto, eu marco aquilo que eu já li. E aquilo me traz motivação. Até o final do ano eu tenho que pintar minha Bíblia toda. Aí vem uma Bíblia nova, o processo é igual. Porque eu sei que a segurança que eu tenho para um ano bem sucedido é se eu caminhar com a palavra. Se eu tiver a palavra plantada como
como disse o salmista: guardei a tua palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti. Alguém aceita o desafio? Levanta a sua mão, diga glória a Deus esta noite. Ah, que coisa linda! Mas para que você tenha esse zelo, você precisa entender por que a palavra é tão importante, por que a palavra é sagrada. Na época de Esdras, nós não temos a Bíblia completa, o Antigo Testamento completo ainda. Ele tem os escritos de Moisés, ele transcreve aquilo, ele fala, ele cita. Ah, irmãos, a função dele é viver em conexão com a palavra. Sabe, nós estamos vivendo um tempo em que os nossos filhos, a nossa geração está conectada diariamente com acesso à informação. Temos hoje, eu tenho um menino de 3 anos que manuseia o meu telefone. Irmãos, esses dias ele me corrigiu porque eu não conseguia achar uma saída. E o moleque de 3 anos deixou a fralda semana passada me ensinando. Ele tem contato, a geração dele está vindo para um contato com a informação rápida. Sabe, nós temos hoje o maior avanço da ciência, o maior, já estudado na história, o maior avanço da comunicação. Temos a globalização, sabe, os livros estão, tem acesso a todo mundo, mas parece que a palavra está sendo deixada de lado, e não apenas pelas pessoas lá fora, mas dentro da igreja. Estamos transformando os nossos altares em uma exposição de psicanálise, uma exposição de poema, uma exposição de citação de fulano que já morreu, sabe, e a palavra está sendo deixada de lado. Eu queria, no nome de Jesus hoje, diante da igreja do Senhor e diante do Senhor, pedir misericórdia para que eu jamais pense em trabalhar no altar outro conteúdo que não seja a palavra, porque é a palavra que nos levanta, é a palavra que nos impulsiona, irmãos. O negócio é falar bonito. Esse dia eu estava decorando umas palavras que eu queria usar, mas não consigo decorar para ficar legal o sermão. Não vai para a palavra, trabalha a palavra. A palavra por si só é um milagre. A palavra por si só, se eu parasse apenas para entender a história da palavra, eu ficaria de joelhos e diria: esse é o maior milagre. A nossa geração não tem contato. O meu filho de 7 anos está numa fase que ele quer decorar os versículos. Irmãos, eu estou pilhado. Eu quero irmãos, esse menino vai dar um caldo. Ele fala, me fala mais um versículo, irmãos. Tem dia que eu estou cansado, eu já quero deitar. Pai, o versículo, já tem versículo, porque eu sei que eu não posso privar os meus filhos das afrontas de Satanás. Eu não posso privar os meus filhos da exposição que a mídia vai fazer amanhã, que a sociedade vai fazer amanhã. Mas se eu colocar o meu filho em contato com a palavra, eu não tenho que me preocupar, porque a semente plantada em boa terra, ela germina, alguém quer levantar sua mão, diga alguma coisa ao Senhor. Eu creio. Pastor, por que para você a palavra é tão importante? Porque a palavra é sagrada. Eu vou repetir, para mim a palavra por si só é um milagre. Você pode completar isso? A palavra por si só é um milagre. Como é que você consegue pegar 66 livros, dividi-los em 40 autores, numa época em que não tem, a comunicação não tem força como tem hoje, num período entre 1500 anos, eu pego Jó, que segundo os teólogos é o primeiro livro escrito, eu digo: Jó, você vai escrever coisas que tem a ver com o Apocalipse, tá bom? Porque senão, não dá para a gente encaixar o esquema que a gente quer fazer. Aí você vai, chama um autor, chama outro autor, 40 autores diferentes, em 1500 anos de espaçamento, em 3 continentes diferentes, gente na Ásia Menor, gente na Europa, gente na África, gente escrevendo em aramaico, gente escrevendo em hebraico, gente escrevendo em grego. E como é que você consegue reunir esses 40 autores e observar que eles estão falando a mesma coisa? Eu não tenho como correr, a não ser dizer, é o Espírito Santo inspirando a palavra. Levanta sua mão, diga alguma coisa ao Senhor. A Bíblia por si só. E ontem na formatura jogaram um videozinho na hora errada.
Mas é um videozinho que você tem que assistir em casa. Eu não vou passar isso hoje porque o meu tempo aqui é remido. Eu preciso que você veja a Bíblia chegando num povoado da África. O pessoal pegando a palavra como se aquilo fosse ouro. Começa a cantar. Aquilo me fez chorar. Eu falei, gente, isso aqui é sério. E o cacique dizendo, esperamos muito por isso. E a gente não sabe se usa a ARA, a CV, se usa a NVI, se usa, a gente fica nesse negócio, se usa rosa, se usa jeans, se usa com zíper, se combina com óculos. Meu irmão, a parte exterior não tem importância. Eu quero que você tenha contato, independente da versão, com o mesmo sentimento desses africanos, de olhar para a palavra e dizer, é um milagre. Irmãos, como é que eu pego um Josué, um homem simples, que nasceu na escravidão, no meio lá de uma nação que não é dele, e eu digo para ele, tu vai escrever parte da Bíblia. Como é que eu pego um moleque adotivo, que nasceu no povo hebreu, agora é criado numa casa egípcia, onde tem a informação necessária, alcança todos os conhecimentos da época, e eu digo, você vai escrever uma parte da Bíblia. Como é que eu pego um Mateus, um coletor de impostos, alguém que é tratado com preconceito na sociedade, eu digo, tu vai escrever uma porção da palavra. Como é que eu pego Neemias, chefe da casa civil, e digo, tu vai escrever a palavra. Isaías, professor universitário, digo, tu vai escrever a palavra. Marcos e Pedro. Como é que eu pego gente que são pescadores, gente simples? Só tem uma resposta para isso, é o Espírito Santo cuidando da nossa história através da palavra. Se você pegar um texto erudito hoje, capaz de você não entender. Se uma pessoa que não estiver no mesmo ambiente acadêmico, porque tem tantas terminologias que você não vai entender, mas a palavra é escrita por diferentes autores. Davi, primeiro um pastorzinho de ovelha, depois um rei de Israel, depois você vê escrevendo, e o Senhor dizendo, é isso que eu estou fazendo. Irmãos, a Bíblia não foi escrita num convento. Eu vou descer isso aqui para não te causar escândalo. A Bíblia não foi escrita num mosteiro. Estavam lá monges pensando, refletindo, fazendo suas indagações, e veio o Espírito. Não, a Bíblia foi escrita no deserto, na prisão em Roma. A Bíblia foi escrita na calçada, Uribianto e Contaramanai. A Bíblia foi escrita nos degraus do templo, enquanto muitos andarilhos pediam esmola. Havia um corita dizendo, que como é lindo ver o povo subindo para adorar ao Senhor. A Bíblia, ela não foi escrita numa universidade acadêmica da história, não foi escrita na casa de profeta. A Bíblia foi escrita onde o Espírito Santo quis escrever. Levanta sua mão, diga alguma coisa ao Senhor. Não tem como não se dobrar a palavra, não tem como. Como é que a gente faz depois de reunir os 40 autores? Você junta no compêndio, é por isso que vem a palavra biblos, que a palavra aqui diz livros, significa livros em latim. Quando eu faço a junção, eu começo a observar que o foco é o mesmo. Diga comigo assim, a Bíblia, não desse jeito não, eu estou todo suado aqui, cheio de vontade de pregar. Você com essa má vontade, diga comigo, a Bíblia trata sobre criação, queda e regeneração. Diga comigo, criação, degeneração e regeneração. Se você pega esses 40 autores, estão com o mesmo foco. Hoje eu vi uma informação linda. O Novo Testamento sempre teve escondido no Antigo Testamento, porque você vê que o foco é o mesmo, a percepção é a mesma, a visão é a mesma. Meu irmão, eu queria que você entrasse nesse próximo ano apaixonado pela palavra. Pastor, o que é que a palavra tem que me faz apaixonar? Eu vou te dar algumas perguntas aqui para te responder. A palavra
palavra, ela responde às principais perguntas do ser humano, as maiores crises essenciais. Se você olhar para a palavra, você tem a resposta, você encontra a solução. A Bíblia explica de onde vem Deus. Nenhuma outra religião tem livro para explicar a origem do seu Deus, mas Gênesis capítulo 1, verso 1 diz que no princípio criou Deus todas as céus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe que a Bíblia parte do princípio que antes da Bíblia existir, Deus já existia. Deus nunca foi criado por ninguém, Deus nunca foi feito por ninguém, Ele sempre foi. Alguém crê nisso? Levanta a sua mão e diga alguma coisa ao Senhor. Na época de seminário, eu lendo um livro do Norman Geisler sobre fundamentos inabaláveis, sobre como defender a fé cristã usando argumentos lógicos. Eu peguei aquele livro, boa parte do livro eu não entendi muito, porque era muito difícil, mas a parte que eu entendi eu gravei. E naquele contexto da época, eu recém-formado, eu acho que já contei isso aqui uma vez, não tem problema repetir. Os meus colegas de trabalho perguntaram, eu estava passando, e eu sempre fui muito tímido. Então eu tinha um contato com, eu parecia um pescador, um vendedor de peixe, cumprimentando todo mundo. Eu passei por uma sala, o grupo falou, aqui o Tarsis, chama o Tarsis. Eu falei, isso é luta. Essa chamadinha é luta, isso aí é do cão. Aí eu me afastei. Tá fugindo, estou fugindo não. Qual é o problema? A gente está discutindo se Deus existe. Irmãos, é o que eu queria. Eu falei, mas eu estou sem tempo. você não quer discutir sobre isso? Não, eu tô com correria, eu vou ficar devendo. Não, aí o outro pessoal apareceu na porta. Tá fugindo, tá? Não estou fugindo não, irmão, estou fugindo não. Aí eu sentei, aí tava aqueles meninos do TI. Meu irmão, tudo nerdzinho da informática, resposta para tudo. Eu tô lá, eu tô no meiozinho ali. Aí, Deus existe, não existe? Ninguém achava que existia. Eu falei, eu vou no embalo também. Eu tava com um negócio fresco do Norman Geisler. E aí, Tarsis, você acha que Deus existe? Eu falei, eu acho também que Deus não existe. Todo mundo parou. Irmãos, é a atenção que eu precisava. Mas você não é crente? E sou crente firme na Assembleia de Deus aqui. Eu sou firme. Mas você vai para a igreja e não crê que Deus existe? Não, eu vou para a igreja, mas eu creio que Deus não existe. Então explica melhor. Irmãos, estava fresquinho. Eu falei, o problema não está em Deus, o problema está na gente. A nossa capacidade intelectual não cabe na pessoa de Deus. A gente não consegue falar a respeito de Deus, decifrar Deus. A gente não consegue. Por exemplo, vocês estão perguntando se Deus existe. A palavra existir é um verbo em português muito pobre, muito limitado. O verbozinho fajuto. Por exemplo, tudo aquilo que a gente fala que existe, a próxima pergunta é: quem criou? Porque em português tudo que existe foi criado por alguém. Aí eu peguei um copo, irmãos, eu já tinha unção de pregador. Eu peguei o copo, eu falei assim, esse copo existe, foi feito de polietileno, isso aqui é plástico, isso existe para você? Existe. Tudo que existe na língua portuguesa foi criado por alguém e tem prazo de validade. Esse copo vai se desfazer na natureza, 100 anos em 100 anos, dizem, eu nunca vi um copo se desfazer, mas 100 anos vai se desfazer. Então esse copo existe. A palavra existir não cabe para o meu Deus, porque se eu falar que ele existe, você vai querer saber quem criou ele e até quando ele vai existir. O meu Deus, ele sempre existiu. A Bíblia diz, ele se manifestou dizendo, eu sou o que sou, antes da Bíblia existir. O meu Deus, eu preciso que você aplaude esse Deus, se você crê que esse Deus é poderoso. O mais perturbado falou comigo, eu posso falar contigo depois? Falei, pode. Gostei. A Bíblia responde de onde vem Deus. Deus sempre existiu. A Bíblia responde de onde vem o homem. Isso deixa os cientistas malucos. Por que não abre Gênesis e vê que do pó ele foi lá, fez o bonequinho. Irmãos, eu imagino que esse moço era bonito, porque nós fomos feitos num processo, mas ele não foi feito. Soprou em suas narinas, chamou ele de homem. De onde vem o homem? O homem vem das mãos do Senhor. Quem foi que fez o homem? O
Todo-Poderoso. Está na Bíblia. A Bíblia vai responder por que a maldade existe. Pastor, me explica as guerras, me explica, pastor, a violência, me explica as epidemias, me explica, pastor, me explica de onde vem o mal, me explica. Hoje o debate era esse, a origem do, esse povo gosta de infernizar a vida da gente. Irmãos, o Senhor está dizendo que o mal, ele existe porque o homem se afastou de Deus. Quanto mais o homem se afasta de Deus, o homem se torna violento. Quanto mais longe o homem está da presença do Senhor, menos sentido ele tem. Ele abre portas para violência, para prostituição, para vingança, para mentira, para o engano. Mas quanto mais perto do Senhor, é por isso que no Complexo do Alemão a gente tem igreja que a gente prega e tem ex-tudo, ex-traficante, tem ex de tudo. Esse dia eu fui pregar numa igreja que não era nossa, irmãos, era tanto ex que eu fiquei com medo. Eu falei, Senhor, me protege. Era do chefe do tráfico, ao moço que soltava os foguetinhos, todo mundo ali. É porque quando o homem se aproxima do Senhor, não tem tráfico, não tem violência, não tem maldade. Levanta sua mão, diga alguma coisa ao Senhor. Shui cantaraba, sui contaramanai. A Bíblia fala como o homem pode se reconciliar com Deus. Como é que eu me aproximo? A Bíblia fala, a Bíblia ensina como é que eu agrado a Deus. A Bíblia diz que pela fé, Abraão agradou a Deus entregando o seu único filho. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que a Bíblia nos ensina nos aproxima dele. Irmãos, a Bíblia tem resposta para tudo, mas para tirar alguma dúvida para você, hoje eu trouxe a apresentação dos outros livros sagrados. Hoje eu quero te convencer que a Bíblia, comparado aos livros de outras religiões, não tem fichinha para eles, não tem abertura. Pastor, mas é verdade que a Bíblia é o único livro. Eu vou te apresentar. Eu poderia falar hoje aqui sobre o livro dos hindus, conhecido como das Vedas. Pastor, as das Vedas é um livro, dos Vedas é um livro sagrado. É o livro do hindu, é o livro que nos abre a mente, nos traz a sabedoria. O livro dos hindus vai dizer, é um livro pequeno de 4 capítulos, um livro que ele é composto por hinos, são máximas, são hinos. Não é um livro de história, não é um livro de relatos, mas são hinos, são máximas que eles chamam de espirituais, são canções que exaltam a natureza. O hindu, enquanto canta lendo o seu livro, ele exalta a árvore, ele exalta o sol, ele exalta a lua, ele exalta o boi, ele exalta o abacaxi, ele exalta a natureza. Amado, se eu comparar a minha Bíblia Sagrada com o livro dos hindus, eu começo a ver que o caminho é diferente. A minha visão não é panteísta, a minha visão é de que Deus é o único Deus, é aquele que está, é o Criador de todas as coisas, é Ele que fez a natureza, Ele está acima de qualquer coisa que tenha sido criado. Você concorda com isso? Diga amém. Eu poderia dizer hoje, irmãos, vamos parar de ler a Bíblia e vamos trabalhar com as Tripitakas. Tripitakas é um livro importante, é o livro dos Budas, é o livro que os budistas utilizam, são os 3 cestos da doutrina budista. É um livro de princípios para os seus seguidores. Quando você vê os 3 cestos contidos nesse livro das Tripitakas, você vai começar a entender o sentido da sabedoria máxima. Eu vou chegar ao apogeu da sabedoria. Não, deixa de lado esse livro. Eu poderia falar hoje sobre o livro do Zoroastrismo, do Zendavesta, uma outra religião que, segundo os antigos, é uma das religiões mais antigas da história. É um livro composto por 21 livros de Zoroastro, princípios que ele tem. Ele diz ter lido num outro livro sagrado e que se perdeu. Ele não sabe onde foi o livro que ele leu. Aí aquilo que ele leu, ele escreveu e se transformou no livro do Zoroastrismo, um livro de uma religião forte. Não, eu não posso comparar a Bíblia com isso. Eu poderia falar hoje sobre o livro do Confucionismo. Sim, o livro do Confucionismo, sim, tem as máximas da sabedoria. Confúcio nem era religioso, era um homem ateu que escreveu pensamentos e filosofias
filosofia e nunca creu na existência de Deus, eu tenho que deixar de fora, eu não posso crer. Você poderia dizer: pastor, mas o Alcorão é forte, o islamismo é grande. O Alcorão é um livro que Maomé escreveu em 114 capítulos. Maomé, ele disse que teve uma experiência com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel foi citando para ele, e ele foi escrevendo aquilo que o anjo Gabriel citou para ele. Não, esse livro não me convence. Ah, meu irmão, o anjo Emanuel, perdão, ele não me convence. Eu quero ficar com a palavra. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, a palavra já existia entre nós. Quando o nosso principal mentor da nossa religião nasceu, a Bíblia já existia. Deus já falava através da história. Ah, meu irmão, eu quero que você hoje volte para a palavra. A palavra, ela tem fator histórico, tem valor profético. Se você crê que a palavra pode contribuir de alguma forma, levanta a sua mão, diga alguma coisa ao Senhor esta noite. A Bíblia tem cerca de 300 profecias a respeito de Jesus. Ah, irmãos, essa parte aqui hoje eu fiquei chorando no meu quarto. Eu falei: isso aqui é sério. A Bíblia, antes do menino nascer em Belém de Efrata, a Bíblia vai dizer que os profetas já falavam a respeito dele. Mais de 300 profecias. Quer ver um exemplo? Isaías escreve no ano 750 antes de Cristo. Isaías está longe de onde o menino vai nascer, mas tomado pelo Espírito Santo. Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Aí você vai 750 anos depois, abre Mateus capítulo 1, verso 18. O nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem coabitado, e a Bíblia vai contar que achou-se grávida, gerada pelo Espírito Santo, e o menino nasceu e se chamou Emanuel. Alguém pode levantar sua mão e dizer alguma coisa a esse Deus? Olha o cuidado do Senhor na história. Antes de Jesus nascer, ele já foi falando. E de Isaías eu me apaixono, porque no ano 1948, aqui não, eu estou longe, lá nas margens do Mar Morto, encontraram numas cavernas chamadas cavernas de Qumran, uns rolos escritos. Aí os cientistas, os paleontólogos, os estudiosos pegaram aquele rolo enterrado e foram estudar, usando carbono 14, usando os instrumentos para saber a datação. Aí descobriram que aquele documento achado em 1948 era um documento de um essênio deixado 100 anos antes de Cristo. Olha que coisa interessante, está na revista. O interessante, eu não estou falando da minha cabeça. Quando abriram aquele papiruzinho para ver o que estava escrito e começaram a ler, notaram que era um rolo que tinha o livro de Isaías. Isaías profetizou em 750 anos antes de Cristo. Quando foram comparar com a Bíblia atual, era a mesma palavra. Isso prova que quem protege o Espírito Santo glorifica o nome santo do Senhor. Pode fazer versão que quiser, quem guarda a palavra é o Espírito Santo. Por isso que eu não entro nessa onda de ficar julgando. Essa versão, irmão, deixa isso para lá. Quem conserva a palavra não é esse bebê, não é a CPAD, não é a vida. Não é. Quem conserva a palavra é o Espírito Santo. Temos inúmeras profecias. Miqueias, 710 anos antes de Cristo, profetizou que ele nasceria em Belém, mas a cidade mais importante não era Belém. 710 anos depois, quando o Espírito Santo concebe a criança, e a família tem que sair, porque tem que nascer em Belém, porque o Senhor já havia dito que nasceria em Belém. Você vê em Miqueias dizendo detalhes sobre o Senhor, você fica apaixonado. Você vê Zacarias falando detalhes, como Jeremias que disse: assim diz o Senhor, em Jeremias 31:15, ouve-se uma voz clamar em Ramá, pronto e lamento, era Raquel clamando por seus filhos. O profeta profetizou que na época do nascimento
nascimento de Jesus haveria uma perseguição, uma matança de criança, e não é que Jesus nasce justo quando Herodes, o maluco, decide perseguir as crianças. Não é o Herodes, não é em Belém, não é em Jerusalém. É que a palavra, ela foi escrita pelo dedo de Deus. É Deus que dirige a palavra. Zacarias disse que ele seria vendido em 30 moedas de prata. Eu imagino Judas contando. Você quer dar quanto por ele? 25? Não. 28? Não. Eu vou 30. Ô Judas, você está fazendo a palavra se cumprir. Isaías 53 diz que ele seria sepultado entre os ricos. Eu ficaria aqui a noite toda. Capítulo 50, verso 6 diz que ele seria cuspido na cara. Irmãos, o Senhor é que controla a palavra. Pastor, então conclua por favor essa narrativa. Eu vou concluir, eu sei que você quer cear. Eu vou deixar 2 princípios para a sua vida. O primeiro, diga comigo, a Bíblia. Coloca à vontade nisso, diga: a Bíblia é a palavra de Deus. Mais uma vez, diga: a Bíblia, diga, é sagrada, diga, porque é a palavra de Deus. Sabe por que sacralizamos este livro? Porque para nós nada mais é do que a palavra dita da boca de Deus. Jeremias 1,12 disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra. A Bíblia, ela é o recado de Deus para a gente. É a cartinha que não erra o e-mail, é a cartinha que não erra o endereço, é a cartinha que vai direto ao coração do homem. É a palavra que transforma dogmas, é a palavra que transforma princípios, é a palavra que transforma comportamento, é a palavra que transforma pessoas. Como é que pode, depois que conheceu a palavra, ficou diferente? É porque a boca de Deus, ela muda as pessoas, muda os comportamentos, muda as atitudes. Pastor, por que a Bíblia é a palavra de Deus? É porque foi um livro escrito com o sangue de Jesus. Não é teoria, não é lenda, é a pessoa que desceu entre nós, é o verbo encarnado, ele esteve entre nós. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, é ele entre nós. Eu quero que você levante a sua mão, diga alguma coisa ao Senhor. Isso aqui é fascinante. Eu gosto quando os doutores questionam o cego a respeito de Jesus. Olha só, há uma discussão teológica que tomou conta da sinagoga. Você sabe dizer se ele é o Messias, o remidor de Israel? Ele é o rebento? Você é o rebento? Você é o remidor? Você é o Messias? Você é o Emanuel? Vocês me perdoem a minha insignificância, mas eu nunca estudei tão bonito assim. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. A Bíblia muda o filho, a Bíblia muda o pai, a Bíblia abre o entendimento. Blaise Pascal, grande cientista da história, filósofo, considerado o pai da aritmética, disseram para Pascal: você está maluco? Você escreveu contra a existência de Deus toda a sua vida, agora você virou de lado, você está escrevendo a respeito de Deus. Pascal tem uma frase na sua biografia que é fascinante. É que depois de tanto estudar contra, eu comecei a ver que a minha vida tinha mais a ver com o que ele falava do que com aquilo que eu falava a respeito do que ele falava. Então, se tudo isso que eu estou vivendo é uma mentira, me deixe morrer nessa mentira, porque foi a maior razão da existência que eu já encontrei. Quando você encontra a luz para o seu caminho, você não tem como voltar, você não tem como ser o mesmo, você não tem como repetir os mesmos erros. Alguém quer estar apaixonado pela palavra? Levanta a sua mão, diga alguma coisa. Esse Deus hoje, eu preciso que você olhe e entenda que é a palavra que mostra a luz que precisamos. Pedro disse: nós tocamos nele. Irmãos, eu tinha que pregar sobre isso hoje. Eu toquei na palavra encarnada. João disse:
Ele era o verbo entre nós. Jesus disse na sua despedida: todo o poder me foi dado na terra e nos céus. A Bíblia é o poder de Deus, porque é a palavra de Deus. Em segundo lugar, para encerrar esta pregação, diga comigo: a Bíblia é sagrada. Não, você não está me ajudando, eu estou com tempo ainda. Diga: a Bíblia é sagrada, porque fala da habilidade do Senhor perdoar pecados. Eu vou te falar uma coisa: nenhum livro religioso ensina remissão de pecados. Você pode ler os livros mais procurados na Ásia, no Oriente, no Ocidente, nenhuma religião ensina como se perdoar pecados, mas a palavra que Deus trouxe à igreja de Bom Sucesso é o manual mais puro, mais reto. É aquele que diz: se você se arrepender e você deixar o seu mau caminho, você vai encontrar a salvação. Alguém quer levantar a sua mão? Diga alguma coisa ao Senhor. Ninguém fala sobre perdão de pecados. Tem um grande educador que contou num livrinho que eu li antigo, dizendo sobre uma exposição que teve em Chicago no ano de 1930. Botaram os principais líderes das religiões do mundo para falar sobre porque a sua religião era verdadeira. Aí o budista disse: o budismo é verdadeiro e Buda é certo, porque ele prega o bem e dissemina a verdade entre os povos. Obrigado, representante, pode descer. Subiu o hinduísta: a nossa religião é verdadeira porque é a mais antiga da história. Ah, interessante. Desce. Passaram várias religiões, o meu tempo acaba aqui. Subiu um pastor evangélico: por que a sua é verdadeira? O pastor disse: a minha religião é verdadeira porque pregamos que Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, pode perdoar pecados, pode restaurar pessoas. Ninguém tem argumento mais sólido do que este. É como aquela outra historinha, eu vou terminar com essa. O moço vai passando pelo buraco, e aí ele cai no buraco, o buraco cheio de lama, o buraco cheio de barro. Ele tenta sair do buraco, não consegue sair do buraco, e agora está perdido, vai morrer perdido, vai morrer no buraco. Aí passa o moço do lado do buraco, o rapaz grita: me socorre, me tira do buraco. Aí o moço pergunta: você está precisando de ajuda? Sim, me tira do buraco. Você é quem? O moço diz: eu sou Buda. Você é Buda? Me tira do buraco, Buda. Aí Buda olhou e disse: eu lamento por você, eu não tenho como fazer isso. Se você tivesse seguido os meus ensinos, andado na luz dos meus preceitos, você não estaria nesse buraco. Agora você vai morrer nesse buraco, e talvez em outra encarnação, pode ser que você não caia em outro buraco. E foi embora. O moço gritava: passa outro bonito, religioso, e o moço grita: me socorre, me tira do buraco. O moço diz: você precisa de ajuda? Preciso, rápido que o tempo está acabando. Então me tira do buraco. Você é quem? Eu sou Krishna. Krishna, me tira do buraco, Deus do hinduísmo. Aí ele disse: eu não tenho como tirar, a não ser que você se negue a si mesmo. Precisa negar a si próprio. Aí você vai negar a seu próprio corpo, vai sofrer as agonias desse buraco, se mortificar na carne, e pode ser que um dia você saia desse buraco. Eu não posso resolver o seu problema. Ele vai embora, passa outro. Quem é você? Allan Kardec. Ah, você é pertinho da gente, me tira desse buraco. Ele diz: você vai precisar morrer nesse buraco, e é preciso viver várias encarnações para você jamais cair em outro buraco. E foi embora.
Jeová. Aí vem outro, testemunha de Jeová, domingo de manhã, me tira do buraco. Ele disse: é preciso fazer parte da torre vigia, tem que entrar na nossa sociedade da torre de vigia. E foi embora. Todo mundo passou e ninguém tirou do buraco, mas apareceu um. O seu rosto brilhava mais que o sol 100 vezes, seu cabelo era branco como a lã mais pura que existe, os seus pés eram como de bronze, os seus olhos como chamas de fogo. Estava escrito Arabaçu e Contaramanai. Estava escrito no seu cinto, estava vestido com um vestido tinto de sangue, e na sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor do Senhor. Quem é você? Eu sou Emanuel, o Deus convosco. Eu entro nesse buraco e tiro você deste buraco. Nenhuma palavra tem uma proposta para nos tirar do buraco, mas a nossa Bíblia Sagrada tem um manual para sair do buraco, para encontrar restauração, para encontrar o perdão. A tua palavra é luz para o meu caminho, é como uma espada de 2 gumes que corta no meio, divide no meio. É por isso que o Senhor está dizendo: se vocês, no Salmo 81, deixarem a teimosia do seu coração e ouvirem a minha voz, vai comer do trigo mais fino, do mel que escorre da rocha. Irmãos, não tem nada novo aqui. Eu quero que você volte ao primeiro amor, a ter um relacionamento com a palavra. No altar do Senhor hoje, eu peço que o Espírito Santo me dê nesse próximo ano mais respeito pela palavra, olhar para a palavra como uma carta enviada por Deus, lê-la de manhã e se sentir inspirado o dia inteiro. Eu profetizo sobre a sua vida: nenhuma manchete poderá causar aquilo que a palavra vai causar dentro de você. Não espere do PSDB, não espere do PT, espere da palavra. É a palavra que vai descer sobre nós. Se você crê nesta palavra, dê um forte aplauso a esse Senhor esta noite.